Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Uma massa de ar seco impede a formação de nuvens, garantindo tempo firme nesta tarde. Mas à noite as temperaturas vão cair bastante. Na Serra da Mantiqueira poderá gear. As máximas chegam aos 21 graus em São Bento do Sapucaí e Taubaté, 23 graus em Cruzeiro e 24 graus em Caraguatatuba. A campanha para as eleições municipais de 2012 já começou. E em algumas cidades da região, o número de candidatos chega a surpreender os eleitores. A reportagem é de Márcio Correia. Além de pacata, a pequena Monteiro Lobato também é cobiçada. Só no Poder Legislativo, 57 pessoas se candidataram às 9 vagas de vereador. Para a Prefeitura, 4 candidatos disputam a preferência de pouco mais de 3.500 eleitores. Um número desproporcional se comparado com cidades maiores. Em Taubaté, por exemplo, onde 215 mil habitantes estão aptos a votar, apenas 5 nomes entraram na briga pelo Palácio Bom Conselho. O prefeito de Monteiro Lobato considera a quantidade um bom sinal. Eu acho que é interessante ter esse número de candidato a prefeito, porque mostra que as pessoas estão interessadas em resolver o problema da cidade. Eu acho que toda a cidade devia ter segundo turno, porque aí sim, aí o prefeito teria legitimidade de mais de 50% dos votos. Porque hoje, se tiver 4 candidatos aqui em Monteiro Lobato, você pode ser eleito com 30%. E tem 70% que seria contra você. Campos do Jordão não desperta interesse apenas dos turistas. Além da atual prefeita, que tenta a reeleição, outros 8 candidatos querem ser o chefe do executivo na principal instância de inverno do país. Na Câmara são 13 cadeiras para 189 pretendentes. E a cidade conta com 38 mil eleitores. Já São José dos Campos, onde 455 mil pessoas irão às urnas em outubro, somente 7 políticos querem ser prefeitos. É tanto candidato que o jordanense até se assusta. Ô louco, tudo isso? Eu acho que é muito candidato, viu? Eu acho que poderia ser bem menos, né? Todo mundo quer ser vereador, faz de tudo para ser prefeito, por motivos pessoais, não pelo público. Mas por que será que cidades pequenas têm mais candidatos? Segundo cientistas políticos, uma das explicações é financeira. Em cidades menores, dificilmente existem emissoras de rádio e televisão. E sem ter que produzir programas para o horário eleitoral gratuito, o custo das campanhas fica mais baixo. E isso incentiva o lançamento de mais candidaturas. Políticos de fora, interessados no eleitorado local, também são apontados como responsáveis pelo número excessivo de candidatos. As cidades são muito dependentes de repasse de verbas dos governos, tanto estadual quanto federal. E tem uma ausência da organização da população em gerar projetos para a cidade. Isso faz com que esses representantes sejam muito mais cabos eleitorais de influências externas do que propriamente frutos de uma organização de um projeto político da própria cidade. Nesta sexta-feira, moradores de alguns bairros de Caçapava estão com abastecimento de água interrompido devido aos serviços de reparo da Sabesp no bairro Vila Nali. O fornecimento ficará prejudicado até às 3 horas da tarde nos seguintes bairros: Vila Paraíso, Jardim Rafael, Vila Prado, Vila André Martins, Vila Quirino, Vila Santos, Jardim São José, Vila Nali, Pantaleão e Vila Pascoal. Casos de emergência podem ser informados pelo telefone 0800 055 0195. E uma mulher que morreu na madrugada de domingo para segunda-feira, depois de dar entrada no pronto-socorro de Taubaté, foi enterrada esta semana sem a família saber a causa da morte. A necrópsia não pôde ser feita devido à falta de um avental para que o médico fizesse o exame. Veja a reportagem de Brisa Albuquerque. Saturnina Carvalho Miguel, de 66 anos, deu entrada no pronto-socorro municipal de Taubaté no último sábado, depois de passar mal. Ela já teria chegado aqui sem vida. A família cobra uma resposta sobre os motivos da morte da dona de casa. Informaram que o corpo da minha mãe não foi examinado por falta de material. Era um avental que, segundo a informação que me passaram, é feita a limpeza, a lavagem no hospital universitário
e que esse avental não chegou lá para que a médica pudesse fazer essa perícia, essa necrópsia na minha mãe. Eu acho um absurdo isso, esse descaso que a prefeitura tenha com a população, com o ser humano, desde o momento que as pessoas estão em vida e até o momento que elas falecem. O corpo de Saturnina deveria ter sido analisado pelo Serviço de Verificação de Óbito da Prefeitura. Apesar da insistência do filho, ela foi sepultada sem passar pela necrópsia. No atestado de óbito, o espaço onde deveria estar a descrição da causa da morte aparece mal indeterminado. Marcelo denuncia negligência por parte dos médicos. Eu tive um contato com a médica responsável, né? Tem que também colocar no atestado de óbito alguma coisa que o governo fala que tem que colocar alguma estatística, né? Então, acho que pela idade da minha mãe, ela acabou colocando lá hipertensão arterial, mas por uma mera formalidade de estatística do governo que deve ser colocado. Em nota, a Secretaria de Saúde de Taubaté informa que comprou os aventais através de uma licitação e que o material foi esterilizado. Já o atestado de óbito passou por uma avaliação de um médico que fez uma entrevista com os parentes de Dona Saturnina sobre os sintomas que ela teve antes de morrer. Falaram que em 35 dias eu receberia um laudo, mas provavelmente eu não receberei esse laudo por falta de um material que eu considero básico, né, que é um simples avental. Como é que um avental fez com que não pudesse ser feito um exame para saber a causa da morte da minha mãe? Eu acho isso um absurdo. E veja em instantes, Senai de Taubaté oferece cursos para deficientes auditivos e visuais. Os detalhes já já, agora 1h08.